Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico radiologista, fundador da comunidade Inovação em Saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, que tem apoio da Agfa. Em cada episódio, eu recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No último episódio do ExpertCast, recebi 2 super convidados, a Vivian Jonk e o Eduardo Cordioli, ambos médicos, Vivian cardiologista e o Eduardo obstetra, ambos também especialistas em inovação na saúde e com um papel extremamente importante na promoção e disseminação de novas tecnologias e conhecimento em inovação na saúde aqui no Brasil. Conversamos bastante sobre inteligência artificial na saúde, explorando aplicações da IA na vida real. Nós falamos da integração também com a chamada medicina 4P, personalizada, preditiva, preventiva e participativa, e desse equilíbrio entre tecnologia avançada e humanização na saúde. Para continuar essa conversa, eu tenho o prazer de receber novamente o Cordioli e a Vivian para falarmos um pouquinho mais sobre o momento atual da inteligência artificial na saúde aqui no Brasil e no mundo. Vivian, Cordioli, muito obrigado por estarem de volta aqui para continuarmos o nosso papo. Bem, eu vou então começar por você agora, Vivian. A gente falou bastante no primeiro episódio sobre algumas aplicações da inteligência artificial. Aqui é aquela pergunta promessa ou realidade, acho que já está bem respondida, né, por nós três. A inteligência artificial é sim uma realidade aqui no Brasil, com diversos usos e aplicações. E aí eu queria ouvir de você agora um ponto que a gente não explora tanto ainda, mas talvez seja uma grande aplicação para a inteligência artificial, que é predizer novas pandemias. Há poucos tempos, há cerca de 4 anos, a gente teve a pandemia por Covid-19 e tivemos que lutar ali de última hora para desenvolver novas vacinas, para medidas de isolamento. Você acha que com esse conhecimento que nós temos hoje com a inteligência artificial, já haveria um potencial para a predição de novas pandemias, Vivian? Olha, Gustavo, eu começo pelo comentário do Cordioli, que eu acho que hoje a gente tem muitos dados, mas ainda nada sem rumo nesses dados. Então, eu acho que para a gente começar a predizer de forma mais exata, a gente precisa organizar e estruturar esses dados, e eu acho que a gente está começando a trilhar esse caminho. Um grande banco de dados que a gente tem para predizer pandemias e predizer outras doenças, eu acho que é o gap de vacinação que a gente vive nos últimos anos, né? E que é um gap que todos nós que temos filhos, e acho que quem está nos ouvindo também sabe disso, que ainda é um mindset que está difícil de mudar na população. Antes da pandemia, o Brasil tinha uma das melhores taxas de vacinação do mundo infantil, e isso se perdeu. Foi uma cultura perdida e que está muito difícil da gente recuperar. Então, eu acho que um dos dados que a gente pode utilizar para predizer são essas taxas de vacinação, né? E fica muito mais fácil da gente usar a rastreabilidade de novos casos. Então, um movimento que a gente também pode falar aqui é o movimento de integração de sistemas e interoperabilidade. Eu acho que ainda está engatinhando, mas que está ganhando mais força no Brasil. Uma vez que a gente integrar melhor os sistemas e facilitar essa rastreabilidade de casos, eu acredito que isso nos permita ter um maior poder de previsibilidade dessas pandemias. Olha, tomara, né? Vocês dois citaram aqui alguns exemplos de inteligência artificial auxiliando muito na saúde pública, né? Então, no primeiro episódio, o Cordioli falou da gestão inteligente de filas, e até mesmo para coisas que parecem muito simples e que a gente nunca conseguiu fazer. Você trazendo aqui agora também medidas para a gente voltar a ter aquele papel de destaque que o Brasil tinha em relação à vacinação global, né, das nossas crianças, e aí também na predição de novas pandemias. E aí eu passo a palavra para o Cordioli agora para a gente continuar um assunto que vocês dois começaram no primeiro episódio, que estava ótimo, que é o uso da inteligência artificial como um copiloto. Muita gente fala do copiloto para o médico, mas eu queria também ouvir de você, Cordioli, depois da Vivian, como é que vocês enxergam o copiloto já hoje, em 2024, quase 2025, para o médico, para outros profissionais de saúde e também para os pacientes. Sem dúvida nenhuma, hoje você vê 2 grandes tendências, né? Uma tendência muito grande,
desse desenvolvimento de copiloto para médico. Então você vê, é Microsoft, é Amazon, é Google, todo mundo entrando, desde aquele copiloto que faz transcrição de voz da consulta. Então, enquanto está tendo a voz, ele já vai transcrevendo, já vai detectando que palavras-chave, já te sugere perguntas. Então, hoje a gente estamos sim com algumas ofertas de mercado, inclusive, eu falo para vocês, eu não preciso nem falar de Microsoft, Amazon, eu posso falar de startups brasileiras já fazendo isso, né? A Nuve, por exemplo, de um amigo meu, do Gustavo, muito legal. Você fala lá com o aplicativo, olha, para o paciente tal, eu preciso de um exame assim, assado, eu quero esse exame, eu quero que você prescreva isso, isso, isso. Ele pede os exames, já com TUS, ele organiza o que você está prescrevendo, ele confirma com você, envia para você, ele já conecta com o seu aplicativo de mensageria, já pega o certificado digital. Ou seja, aquilo que a gente precisava às vezes parar, putz, e agora? Tem que conectar, né? Só usando uma voz, como se você estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp, um assistente, você manda para o Nuve, startup brasileira, né? Aliás, nós brasileiros, nós temos criações muito interessantes. E o copiloto para o paciente, eu acredito que a grande vantagem das LLMs, e eu estava falando isso na nossa outra sessão, o futuro das LLMs é a criação dos agentes de inteligência artificial. Eu sempre acreditei, como médico, que a única forma de nós fazermos real diferença na vida dos nossos pacientes, principalmente aqueles com doença crônica, é estarmos do lado do paciente quando, como e onde ele quiser que nós estejamos, de forma onipotente. É o tempo inteiro do lado dele. Um diabético, ele não tem só hiperglicemia quando ele vai no seu consultório. E não adianta nada você fazer uma receita daquilo que ele pode comer, daquilo que não pode comer, porque o mundo é muito grande e às vezes ele tem dúvida se aquilo que ele está comendo ele pode comer ou não. Mas ele tem dúvida às 11h30 da noite. Para quem me pergunta? Você não está acordado às 11h30 da noite. Mas você pode ter um copiloto seu. Aí, Vivian, um pouco da sua ideia. Você pode formatar o seu agente, você médico, você endocrinologista, formata o agente do jeito que você quer que oriente, treina ele e solta, olha, paciente, olha eu aqui digital. Você pode falar com ele por Omnichannel, WhatsApp, mandar mensagem, tira foto da comida e pergunta se eu posso comer ou não. Ele analisa, né? E ele te trabalha. E mais legal, esse agente, ele fala para você, médico, olha, doutor, tal paciente está questionando muito isso. Será que não é importante o senhor olhar? Você formata ele para dizer quando que você, médico, tem que agir. Então, eu acredito que os futuros das LLMs, das generativas, né? Sem dúvida nenhuma, é essa criação, essa personalização de agentes de inteligência artificial. E o mais interessante, na Psycho AI, a gente começou por causa de uma dor, que era suporte emocional. A gente foi evoluindo para operações de saúde e hoje a gente já está além da saúde. Eu falo para vocês que tem... Eu preciso entender com o Fábio, que é o CEO, se eu posso contar ou não, mas a gente tem empresas fora da saúde que nos procuram e a gente está colocando agentes de inteligência artificial na operação para outras indústrias que não saúde. É bem interessante isso. Eu também gosto bastante, Cordioli, à medida que você estava falando, e a gente faz parte ali da mesma comunidade da inovação em saúde, você citou muito bem a Nuve do Gustavo, que eu acho fantástica. Me lembrei de algumas outras também que fazem parte ali com a gente na inovação em saúde, como a IntelliDoctor.ai. Me lembrei da Voa Health, também do pessoal de Minas Gerais, que faz muito bem esse trabalho, e agora da Turi, do Thiago Ligori, que está começando. Então, diversos profissionais, alguns deles inclusive médicos, estruturando soluções para esse auxílio, né? Como um copiloto. Vocês falaram aqui também do copiloto no prontuário eletrônico. Aí eu vou passar para a Vivian, para ela contar um pouquinho mais da visão dela. Vai lá. Se você falou das empresas brasileiras, é só um adendo importante, só para a gente fechar. Eu vou dar uma dica para vocês. Lá atrás, Gustavo, quando eu estava montando a primeira plataforma de telemedicina para fazer telemedicina direto ao paciente, não existia no Brasil porque era proibido, né? Quem fazia telemedicina era crucificado. A gente foi tentar trazer uma plataforma de fora. Só que não funciona. Por quê? Como a gente faz as coisas no Brasil, é diferente. Por isso que eu vou dar uma dica para você CEO, para você investidor, para você decisor do que comprar. Se você quer comprar uma ferramenta para automação médica, não compre uma ferramenta gringa. Escolha uma startup brasileira, porque ela vai se adequar ao jeito brasileiro de fazer telemedicina, como o médico brasileiro funciona e como a indústria de farmácias funciona, de exames funcionam. Dica, hashtag fica a dica. Desculpa interromper que podia esquecer.
Pelo contrário, eu acho que é uma ótima dica e interessante porque muita gente tem essa visão que a inovação está vindo de fora. Nós já tivemos episódios aqui, inclusive, que foram mostrando o contrário aqui no ExpertCast. Empresas brasileiras como a Ionic Health, que foi para fora. A GE levou mundo afora a solução da Ionic de telecomando de máquinas de tomografia e ressonância. Então, tem muita coisa boa aqui no Brasil e com esse ponto que você trouxe muito bem, Cordioli, de entender muito o mercado local, de utilizar dados locais. Então, deixa eu passar para a Vivian agora para ela contar um pouco a visão dela também dos copilotos, inclusive do copiloto ajudando aqui os médicos a lidarem com o famigerado prontuário eletrônico. Eu acho que essa questão, né, primeiro, a gente precisa de uma boa integração entre os sistemas. Então, eu gostei muito da fala do Cordioli, em que ele coloca a dica, né, para o pessoal para comprar soluções brasileiras. E isso comunica muito com o barramento, com a integração do sistema. Então, muitas vezes, o usuário, ele vê uma solução interessante, ele vai num RIS, vai numa outra feira de inovação, tem contato com algumas startups, curte a ideia, curte a solução, mas ele não se preocupa em ver o barramento. Se integra bem com o sistema base do prontuário eletrônico que ele já usa no consultório, ou no hospital, por exemplo. E aí ele vai ter que se virar com 2, 3 abas, e a gente sabe que isso compromete muito a usabilidade. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importante a gente comentar é a questão sombra da inteligência artificial, em que a gente tem que ver até que ponto eu posso compartilhar dados e quais dados eu posso colocar junto com a inteligência artificial, uma vez que a gente lida com dados muito sensíveis na área da saúde. Então, eu tenho ouvido relatos de alguns colegas, de alguns alunos que têm usado até de forma experimental no consultório a própria inteligência artificial generativa como um copiloto, né? E aí vale aqui o alerta para o pessoal para ter um cuidado, já que a gente sabe que existe uma caixa preta ainda, a gente não sabe muito bem como isso é processado com a IA generativa, e é interessante que as pessoas tenham esse cuidado com segurança, com dados sensíveis dos pacientes, dados de exames. Então, vai subir um laudo ou vai colocar uma anamnese para fazer um resumo, uma síntese, não exponha dados sensíveis dos pacientes. Em relação a copilotos acoplados ao prontuário eletrônico, eu até brinquei que a gente tem vários players do mercado procurando essa solução em conjunto. Eu estava na CONAP, no Congresso Nacional de Administração Hospitalar, na sessão em que a gente lançou o e-book de Data Science IA na saúde. Eu sou uma das autoras do e-book, que é do Sindiosp, junto aí com o pessoal da CONAP. E a gente fala muito disso, essa dificuldade de regulação, e até agora a gente ainda não tem uma ferramenta ideal. Então, um prontuário eletrônico, por exemplo, em campo aberto, em que eu consiga extrair por tecnologias melhores do que text mining ou mineração de texto, que é o que a gente tem visto por alguns players no mercado, e que ao mesmo tempo eu abra uma janela de copiloto ao lado e que ele me dê, por exemplo, um fluxo como um Clinical Decision Support, como a gente comentou rapidamente ali no primeiro episódio, em que eu posso colocar o meu repositório, o meu fluxo próprio, para que eu descrevendo o tipo de dor torácica, por exemplo, ele me direcione e fale, olha, acredito que seja uma dor tipo A. Acho que você deve encaminhar esse paciente para o pronto-socorro. Ou, um outro exemplo que a gente tem, triagens por IA, em que ele já tria melhor que um profissional de saúde. Aqui é uma dor tipo A, tipo B, ou essa é uma dor tipo C, eu posso encaminhar para o clínico geral. E aí a gente pode melhorar as filas. Então, eu acho que o copiloto, a gente tem muita coisa para melhorar. O meu hashtag fica a dica que a galera aqui pense na dor, na sua dor do dia a dia, e eu estimulo para que cada um pense em montar o seu protótipo, o seu MVP, o seu produto mínimo viável, porque a partir disso, aí a gente banca tecnologia mais cara para escalar. Eu acho excelente dica também, Vivian, assim como a do Cordioli. Então, as duas aqui em resumo são: para o tomador de decisão, busquem soluções nacionais, tem diversas startups brasileiras fazendo muito bem novas aplicações com inteligência artificial na saúde, utilizando dados locais e conhecendo bem o setor também nacional.
E segundo, para aqueles que estão atuando na assistência clínica, não deixem de lado também o conhecimento em tecnologia, juntem-se a pessoas que entendam um pouco mais de tecnologia, para fazer também um produto mínimo viável para soluções que podem ser extremamente sob medida para vocês. Então, que vocês consigam desenvolver soluções que possam ajudá-los. A gente está indo aqui para a segunda e última parte do nosso episódio, aí eu vou deixar uma pergunta um pouco mais ampla, que vai servir para os dois. Vou começar pelo Cordioli, vou encerrar com a Vivian, e depois a gente fecha o episódio com o nosso papo rápido. E minha pergunta tem 2 pontos aqui, Cordioli. Eu queria que você falasse um pouco das questões éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial na saúde, e também olhando daqui para frente, né? É difícil o exercício de futurologia, mas olhando para os próximos 10 anos, como é que você enxerga a inteligência artificial na saúde? Vai ser cada vez mais uma realidade ou pode ser que volte a ser uma promessa? Eu vou começar falando do desafio da ética em inteligência artificial e a principal dica que eu dou, utilizando um pouquinho do meme da Vivian, hashtag fica a dica, não coloquem dados de paciente num prompt aberto ChatGPT, pelo amor de Deus. Nem Gemini, nem Llama, ainda mais na inteligência artificial do WhatsApp. O cara se sente tentado, não, vou pegar isso aqui, dar um copy, já vou colocar aqui no bolinha da Meta, no WhatsApp, e já pergunto o que ele acha. Não faça isso, porque todas elas, você tem um humano que fica lendo aquilo lá, e o paciente não deu autorização para aquele outro humano que ele não conhece ler aquilo lá. Então, e quando a gente fala dos agentes de inteligência artificial, né, você consegue, quando não é prompt aberto, você consegue fazer o direcionamento para qual humano, né, que vai ler, e você consegue obter a autorização do paciente, e aí você não fere a LGPD. Então você, dono de clínica, você responsável por um serviço, você CEO de algum hospital, dono de algum hospital, cuidado, ferir o LGPD, o paciente processou, é 2% do faturamento que você vai ter que pagar, né? Então, o cuidado no uso, o principal cuidado, eu diria ético, pensando em legislação hoje é LGPD. Não coloque dados de paciente em redes abertas. Não faça isso. Segunda coisa, o desafio ético é, mas e se a inteligência artificial errar e matar um humano? Tá? Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer, se você usar a ferramenta da forma errada. Hoje, diz aí, Vivian, você que manda de tecnologia mais do que eu, dá para pegar eu acabei de chegar de um avião da Holanda. Você manja mais do que eu de tecnologia. Eu sou só um empolgado. Eu sou uma pessoa... É que nem vinho. Tem gente que é enólogo. Eu sou enófilo, né? Tem gente que estuda tecnologia, né? Eu gosto de tecnologia. Você é um tecnófilo. Sou um tecnófilo. Eu compro 2, 3 iPads igual para ver qual que anda mais. E depois eu vendo, né? Não fico colecionando, senão minha esposa dá bronca. Aqui eu tenho que vender todos. Fico vendendo no Mercado Livre tudo que eu comprei a mais. Tenho 6 fones de ouvido diferentes. A gente estava mostrando, né, 2 microfones para ver qual que pega melhor. Mas quem gosta de tecnologia, sim, gosta de experimentar. Mas, pode errar? Pode. Agora eu faço essa pergunta para você, Vivian. Hoje já tem você que entende mais do que eu de tecnologia. A gente pode pegar um avião, acabei de chegar de avião, precisava do piloto? Hoje você não pode, o avião automático sai lá, você vê a guerra, infelizmente, muitas vezes a humanidade evolui através da guerra. Muitas ferramentas que a gente usa hoje nasceram por necessidade de combate. Na hora que você vai perder a vida, né, você vai perder tudo daquele estalo. Não quero que tenha guerra, longe disso. Mas tirar as pessoas da zona de conforto provoca grandes inovações. Aí a pergunta que fica para você, Vivian, a gente tem tecnologia para sair de avião sem piloto? E por que precisa de piloto? A resposta, eu acredito, que vai ser a melhor forma da gente combater antiética e inteligência artificial vai ser a resposta da Vivian. Fala, Vivian. Porque alguém tem que se responsabilizar, não é verdade? Alguém tem que se responsabilizar. E aí eu volto a pergunta para vocês dois. Vocês entrariam num avião sem piloto? Olha, antes do Cordioli responder, eu fiz essa pergunta na comunidade de inovação em saúde, nos 2 primeiros grupos, ali no 1 e no 2. Grupo 1, eu mandei a pergunta se o pessoal entraria. Em resumo, deu mais ou menos 30% a 70%. Apenas 30% entrariam num avião sem piloto. Eu achei muito, para falar a verdade. No grupo 2 foi menor esse número, algo em torno de 15%. E depois de alguns dias eu inverti a pergunta. Vocês entrariam num avião com pilotos,
mas sem recursos avançados de tecnologia, tipo GPS, estabilizador de altitude, etc. E aí foi praticamente 100 a 0. 100% não entraria. Então eu queria ouvir o Cordioli agora a respeito disso. Você pegaria esse voo para a Holanda de novo sem piloto, Cordioli? Você como um tecnófilo? Não, sem piloto não. Porque o engenheiro, ele é frio. E por mais que ele seja um super engenheiro, tem situações que às vezes, né, elas precisam de um humano para tomar uma decisão. Tá? Você não consegue cobrir tudo. E o engenheiro é frio, o ser humano ainda é quente. Se o avião cair, ele cai junto. Ah, tem piloto que se suicidou? Tem. Mas você pode colocar algoritmo para detectar que o piloto está querendo se suicidar, né? E a máquina travar. Eu não entraria num avião sem tecnologia. Mas hoje eu não entraria, e talvez por um bom tempo, num avião sem piloto. No futuro não sei, ainda não estou preparado, eu gosto de ver o ser humano lá. Como eu acredito que a inteligência artificial, gente, na verdade, a risca artificial é colocar aumentada. Se você, médico, gestor de saúde, consegue entender isso, você vai usar. Mas risco artificial é colocar aumentada. E outra coisa, sabe por que eu não colocaria um piloto, não confiaria só no engenheiro? Porque eu não posso confiar só no engenheiro para ver solução de saúde. Cá entre nós, né? Eu acredito que as grandes soluções de saúde, as grandes inovações, não é só um engenheiro, um outro profissional, ou você vai pegar um diretor de TI que não é da área de saúde. Se ele não sente a dor de quem está lá na linha de frente, ele nunca vai entregar algo que seja plenamente satisfatório para o uso tanto do médico como do paciente. Você precisa ter a dor, né? Você precisa sentir a dor. É isso que a Vivian está falando o tempo inteiro. Você, médico, inove você, né? Porque você sabe a dor. E um piloto sabe a dor de entrar numa turbulência, de entrar no seu... Ele sabe, ele viveu isso. Acho que são ótimos pontos. E até, de novo, aqui o nosso tema prontuário eletrônico, a história mostra isso, né? Porque houve um desenvolvimento excelente sem saber a visão do usuário. Então, é aquela coisa, Cordioli, usa isso daqui, eu fiz. Mas eu não preciso disso. Mas eu fiz, tá ótimo. Olha, todo mundo gostou. Mas não é isso que eu quero. Eu quero outro tipo de tecnologia, não é? E só fazendo uma correção, antes que o pessoal que não é da área de saúde, hoje é diretor de TI, faça um grupo de WhatsApp e coloque um voodoo em cima de mim. Se você tiver cercado de bons médicos, você vai conseguir, mas sozinho, meu. Você precisa de alguém que sinta a dor do seu lado. Senão você vai ter ideias, às vezes, que não condiz com a realidade. Assim como uma startup, bem, você é uma prova viva disso, né? Em todas as soluções que você teve, uma startup formada só por médicos também não vai para frente, porque precisa ser uma equipe também multiprofissional. Claro. Então... E mais interessante, eu sou o único médico, o único profissional de saúde da minha startup. Exatamente. Então esse é o ponto de conseguir juntar um pouco de diferentes mundos, né? Deixa eu passar para a Vivian agora para a gente ouvir também o que ela pensa. Essa experiência do Cordioli, então eu já tinha tentado outras empresas só com médicos, então eu passei por isso, não deu certo. Depois eu abri a empresa sozinha, e aí chegou um ponto que eu não tinha braço, e agora que eu consegui o equilíbrio, então, nós somos na Dragão Digital. Eu com o Cádio, o Rafael é um controller jurídico, então economista de formação, mas que fez mestrado em TI, uma formação diferente, que tem atuação na área da saúde. A Marcele é cardiogestora e o Leandro é intensivista e trabalha com integração de sistemas e ética na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Então a gente conseguiu juntar 4 profissionais híbridos e a gente tem trazido parcerias, então o Cordioli está já começando a trabalhar algumas coisas em paralelo com a gente, e a gente tem outros parceiros também, e aí eu acho que o caldo fica legal. Como você falou, é assim que a gente encontra boas soluções. E essa parte da ética, a gente replica um curso de ferramentas de inteligência artificial para profissionais de saúde pela Dragão Digital. E esse final de semana a gente estava com uma turma. E no sábado à tarde, a gente passou a tarde inteira falando sobre ética, compliance e segurança em inteligência artificial. Então esse realmente é um tema muito importante, que eu acho que a gente não pode negligenciar e tem que trazer à tona, sem dúvida. E aí eu acho que para fechar, formem os times multiprofissionais, isso enriquece muito mais. Aí mais uma boa dica aqui da dupla, né? Então, equipes multiprofissionais vão muito mais longe, não adianta ter só profissionais de tecnologia, não adianta ser só profissionais de saúde, então é exatamente balancear bem quem vai formar
uma startup no setor. O papo está ótimo, mas a gente está chegando aqui no final mesmo do nosso segundo episódio e a gente encerra com o nosso papo rápido, que são perguntas bem diretas, que não têm ligação com o tema daquele episódio, para os nossos dois entrevistados. Eu vou começar por você, Vivian, e depois passo para o Cordioli. E aí a minha primeira pergunta, Vivian, para você é sobre uma dica cultural. Vale um livro, filme, série, uma viagem, o que você quiser. Bom, eu adoro o assunto de robótica e de dispositivos digitais. Eu acho que tem um clássico que sempre vale a pena a gente ver, já que a gente tem visto cada vez mais aí os robôs do Elon Musk e está em alta isso de novo. Então eu acho que Robô, um classicão aí, fica a dica, reassistam e façam essa reflexão sobre tudo que o Elon Musk tem trazido de polêmico aí. Muito bom, muito bom. E você, Cordioli, o que você deixaria como dica cultural? O Fio da Vida, da Kate Atkinson, se não me engano, O Fio da Vida. Foi um livro que eu li alguns anos atrás, quando eu saí de uma empresa que eu estava, onde eu ocupava lá uma função meio assistencial, meio executiva, e eu fui trabalhar numa outra empresa onde eu fui fazer só uma função executiva, né? Porque assim, aquela coisa, você ser médico, atuante, eu vejo o paciente, né? Resolvo o problema de caso difícil, faço gestão de equipe clínica, sou um executivo de tecnologia também, desenvolvo e empreendo. E ainda também dou aula no MBA, também faço aquilo, essa carreira tripla, quádrupla, e também sou pai da Gabriela, que é tudo para mim. Aí como é que a gente escolhe essas vidas paralelas, né? E é um livro bem interessante que, de forma romanceada e fictícia, traça um paralelo. O Fio da Vida. Recomendo para quem tem essa vida de espião secreto que a gente tem, né? Essa dupla vida. Leia, é legal. Muito bom, mais do que dupla vida, né? Acho que os três aqui, uma tripla, quádrupla, quíntupla vida, né? Porque é uma mistura de inovadora com empreendedora, com executivo, com médico, e isso deixa a vida mais dinâmica e muito mais corrida na maior parte das vezes. Deixa eu passar para você aqui de novo, Vivian, agora para saber. A gente está falando de saúde, e aí o que vocês fazem, começando pela Vivian, para cuidar da própria saúde? Vamos lá, para cuidar da própria saúde, eu faço pilates 2 vezes por semana e eu sou bailarina. Muito legal, muito bom. Essa é uma forma de eu estar junto com as meninas também. E aí, como você colocou, a vida é mais corrida, mas essa vida, muito menos fora do hospital, me permite estar muito mais com as meninas. Então, essa reflexão que o Cordioli fez é muito importante. Eu passei por essa reflexão. Esse livro eu não li, vou ler, com certeza. E recomendo que a gente possa fazer atividades em que a gente esteja junto com os filhos, junto com os familiares. Legal, você está cuidando da saúde física e mental. Muito bom. Agora, Cordioli, e você o que faz? Eu sou viciado em tênis. Eu joguei na ATP, Associação dos Tenistas Pangarés. Meu nível é iniciante para baixo. Mas aquela coisa, eu sou empolgado. É ótimo, né? É o que precisa. Eu sou empolgado. Eu gosto de jogar. Eu preciso de um coach aí para fazer mais exercício físico direcionado ao tênis, que eu começo a ter aquelas dor de joelho, faceite, dor no ombro. Mas para isso você precisa fazer aquelas contramedidas, né? Isso eu estou em falta com a minha saúde, que é exercício para fazer tênis. Mas tênis eu estou jogando, estou me estourando, mas estou jogando. Perdendo. O que importa é estar na quadra. Muito bom, muito bom. E o que você disse aí da ATP, né, dos tenistas pangarés, basta encontrar um outro pangaré e aí sai jogo. Isso que é bom do tênis também. Gustavo, por que você não faz um campeonato no grupo da Inovação Saúde? Organiza um campeonato ali, a gente aluga uma quadra de tênis e vai bater tênis. Tá uma boa ideia, tem uns caras bons ali no grupo, vamos ver. Eles podem jogar no outro nível. Não, mas o que importa é ter isso, é ter gente com nível parecido para poder sair um jogo. Eu acho um ótimo esporte, boa dica também. E, vou voltar aqui para a Vivian, agora nossas últimas perguntas. Então, Vivian, se você pudesse entrevistar alguém num podcast, e vale qualquer pessoa, viva ou já falecida, quem que você entrevistaria? Atualmente, pensando no contexto que eu estou vivendo e com toda essa parte de tecnologia, eu vou para essa parte, eu acho que eu entrevistaria o CEO da OpenAI. Pensando nos próximos passos, já que o Cordioli falou que as IAs generativas já estão para trás e a gente já está pensando lá na frente nas LLMs e dali para frente, então o que ele pensaria de próximos passos? Qual é a perspectiva dele futura?
Seria bacana, teria vontade de ouvir aqui um papo seu com Sam Altman, olhando para frente, como é que vai ser a inteligência artificial não só na saúde. E você, Cordioli, quem que você entrevistaria? Cara, Steve Jobs. Você sabe que eu pensei, logo que estava perguntando do Sam Altman também, né? Eu pensei, porque hoje tem uma empresa que foi baseada numa tecnologia que ele foi um dos desenvolvedores, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes expoentes. Mas nada disso, nada, absolutamente, talvez nada disso existiria se lá atrás Steve Jobs não tivesse quebrado totalmente, porque ele foi um constante quebrador de paradigmas, né? Ele sempre olhou para a direita quando todo mundo estava olhando para a esquerda. Quando todo mundo estava no Black Bell e naquela canetinha apontando, ele falou, para que precisa de caneta? Tem um dedo. E ninguém colocava fé na ideia dele, né? Tanto que ele foi excluído da própria Apple, a empresa que ele criou, né? Ele saiu para depois voltar. Então eu já li vários livros dele. Eu queria um dia poder, quem sabe usando inteligência artificial, cibernética, a gente consiga criar um cérebro e conversar com ele, hein? Por que não? O problema é quando começa essas conversas, minha cabeça começa a rodar, eu começo a ter ideia. Você fica pensando em outras coisas aqui. Eu ouvi um podcast também do Eric Topol, entrevistando o Siddhartha Mukherjee, também excelente médico, escritor americano, e eles falando sobre a morte apenas do físico, que é uma loucura isso também, né? Então a cabeça continuaria viva, porque a gente conseguiria, resumindo bastante aqui, fazer um download de tudo aquilo para uma solução digital. Então eu poderia conversar com meu avô já falecido daqui a 50 anos, ele continuaria vivo ali no meio digital. Não é nosso tópico aqui hoje, então deixa eu encerrar com a última pergunta para vocês dois. E aí, Vivian e depois Cordioli, qual que é a sua inovação preferida, Vivian? A minha inovação preferida, eu acho que, no meu caso, é o de se auto-inovar, se inovar. Não é uma inovação física, não é uma inovação de sistema, não é uma inovação de serviço, mas é a possibilidade da gente se inovar. Porque eu só estou aqui hoje conversando com vocês porque eu me reinventei. Então, eu acho que a inovação preferida é a capacidade que cada um de nós tem de se inovar todo dia, de poder abrir a caixa, se dar a chance de se reinventar e se inovar. Essa é a minha inovação favorita. Acho um ótimo ponto, né? E de novo aqui nós três fizemos e continuamos fazendo isso, né? 3 médicos que foram indo para outros setores, e eu vejo que isso, pegando o gancho aqui no que você disse, né, acaba nos renovando bastante e nos estimulando e nos desafiando o tempo inteiro. Cordioli, o que você acha? Eu sempre falo que, para mim, a principal inovação da humanidade é a comunicação e a linguagem. Porque o que nos diferencia das outras espécies é a nossa capacidade de falar, de transmitir conhecimento, de nos organizarmos. É a única solução para nossos problemas, que a gente se comunique melhor, nos entendemos, a gente se comunique melhor, né? E medicina, que eu sou apaixonado por medicina, a principal ferramenta da medicina qual que é? Uma anamnese bem feita, uma conversa, é linguagem. E por que a gente está tão assustado, algumas pessoas estão, com a inteligência artificial generativa, as LLMs? Porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente foi hackeado. O nosso sistema operacional, que é a linguagem, a gente foi hackeado, né? De certa forma. Então, eu acredito na linguagem, na capacidade. Para mim, a minha inovação preferida da história da humanidade é a comunicação, a linguagem. Né? Eu gosto de comunicação, né? Então... É o que nós estamos fazendo aqui, né? E acho que é isso que nos torna humanos. Então, também gosto muito do seu ponto. E que a gente continue desenvolvendo a nossa capacidade de comunicação e relacionamento. Vivian, Cordioli, foi um grande prazer receber vocês dois aqui hoje. Fiquei muito contente e aprendi bastante com esse nosso bate-papo sobre inteligência artificial na saúde. Espero ter a oportunidade de recebê-los novamente aqui no ExpertCast. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo. Obrigado vocês, foi excelente o papo. Saí daqui com várias ideias, anotei no telefone aqui. Isso aí, é isso aí. É assim que vão surgindo as novas dores de cabeça. Eu sei bem como é isso. Eu sei bem como é. Obrigado de novo, Cordioli e Vivian. E para quem está nos ouvindo, se você se interessa por inovação, não deixe de participar da comunidade de inovação em saúde, que já conta com cerca de 10 mil participantes. O link está na descrição dos nossos podcasts. Você pode acessá-lo em www.inovaçãosaude.com e fazer sua inscrição. Nossos grupos de discussão são abertos e gratuitos.
O ExpertCast conta com o apoio da Agfa e a produção da SoulPods. Não se esqueça de nos seguir e nos avaliar com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcasts, além de compartilhar os episódios nas mídias sociais e com seus contatos. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e a aumentar o interesse por inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.